lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Aleluia. Senhor da glória. Glória a Deus. E eu sei um pouco como é isso. E eu não vi o Rei, o Senhor da glória, mas eu senti esse poder Shekinah, essa glória. Servimos um Deus grandioso, senhoras e Aleluia. senhores. E o sangue dele lava mais branco do que a neve. Aleluia. Esse é o sacrifício que ele deu de si mesmo na cruz do Calvário. Como disse as pessoas ontem à noite, vocês ouviram? O problema é o pecado. A solução é a cruz. Sim, sim. E isso é uma declaração simples. O problema é o pecado. E a solução, a única solução é a cruz. Senhoras e senhores, isso pode ser a declaração mais importante já mencionada na história. Quero que você pense nisso. Podemos dizer, esse é o meu problema, aquele é meu problema. Quando você conclui todas as coisas, o problema é o pecado. Sim. Mas aqui está o grande detalhe. Glória a Aleluia. Deus, a cruz de Cristo é a solução para o pecado. Sim, é mesmo. Não existe outra resposta, outra solução. Pregamos Cristo crucificado. Paulo disse, para os judeus uma pedra de tropeço e para os gentios tolice, mas nós pregamos Cristo crucificado, porque é a única solução. Verdade. Não existe outra resposta. E olha o que eu falei, a igreja pode inventar isso, aquilo e aquilo, e o mundo fazer a mesma coisa, mas não adianta. É isso mesmo. Somente a cruz responde o problema do pecado, resolve esse problema. Se você não prega a cruz, então, pregador, você não está pregando a resposta. O que você está dando ao povo não vai ajudá-los. Entenda isso. Pregue a cruz. Sim. Pregue a cruz. Aleluia. Pregue a cruz. Sim. Glória a Deus. Porque Aleluia. quando você entrar nas portas da glória e você estiver em casa, você pode olhar à sua volta e dizer, a cruz me trouxe aqui. Aleluia. Sem a cruz eu não estaria aqui. Glória. E sem a cruz eu nunca vou chegar aí. Mas com a cruz eu vou chegar Aleluia. ali. E eu não estou falando de um pedaço de pau onde Jesus morreu. Estou falando do preço que ele pagou. Aleluia. Vamos começar de novo, Jim. Versículo 19 Sim. do capítulo 4 de Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai e volta para o Egito, porque já morreram todos os que procuraram a tua morte. Da maneira que o Senhor manda aqui a Moisés, parece até que ele ainda resiste em partir. O Senhor lhe assegura dizendo que todos os homens no Egito que procuravam matá-lo há 40 anos atrás já haviam morrido. Portanto, não havia necessidade de temer sobre essa causa. Entretanto, antes que critiquemos a relutância de Moisés, devemos primeiro nos examinar. Essa última declaração, devemos nos examinar primeiro. Senhoras e senhores, eu quero falar dela um pouco. Isso é algo que sempre devemos fazer. Olha, eu digo eu, mas nós estávamos discutindo, várias pessoas, pregadores, né? Discutindo sobre uma certa pessoa. E eu não conhecia esse certo homem, vou falar a verdade, mas um dos pregadores começou a falar mal dele, ele não presta, não sei o quê, e foi como se algo tivesse vindo sobre mim, e eu parei, depois de um certo tempo, falei, olha, vamos deixar isso pra lá, não é certo ficar metendo o pau nos outros. Nós temos muito para meter o pau em nós mesmos, senhoras e senhores. E, olha, temos que deixar Deus julgar. Olhamos o exterior, é só isso que podemos fazer, é ver o exterior e Deus olha para o coração. E você pode dizer, se sabemos sem dúvida alguma que a pessoa está errada, às vezes você tem que tomar uma atitude em relação àquilo, e nós entendemos. Mas, mesmo que seja errado, seja o que o irmão ou a irmã tenha feito, senhoras e senhores,
Você pode olhar para o seu coração e dizer: eu nunca fiz nada assim. Não pode. Isso automaticamente inclui, automaticamente limita, automaticamente fecha as portas para quando falamos alguma coisa sobre qualquer outro. Como ministro do Evangelho, eu tenho que julgar as coisas, eu preciso constantemente julgar. Mas eu li uma vez um pregador que falou, e acho que ele estava certo. Ele disse: quando você olha para o seu pecado, julgue muito. Quando você olha para o pecado de alguém, julgue pouco. E eu ouvi algo e mencionei aqui no programa, foi um sermão pregado no ano de 1700. E alguém imprimiu uma porção dele. Onde eu encontrei, eu não lembro. Mas o pregador dizia, se é que eu posso me lembrar, se você ver alguém que fez algo, ou você pensa que fez algo errado, entenda que você está ouvindo fofoca e trate de acordo. Em segundo lugar, se você pensa que sabe da situação, você tem a verdade da questão e não é algo bom, você sabia que a pessoa podia estar envolvida em uma batalha espiritual pesada? Não sabemos. Para pensar. Você sabia qual era o nível de guerra espiritual envolvida? Podemos julgar Moisés facilmente. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Mas aí o irmão falou assim: se você fosse colocado na mesma posição que a pessoa que você está julgando, você teria feito melhor? Ou até igual? E é uma declaração forte. Nós podemos, todos temos o hábito de olhar para a Bíblia, né, e falar: ah, olha, Pedro falava demais, olha, esse aqui, não sei o quê, aquele outro que fizeram. Temos que ficar caladinhos. Estamos falando de um dos maiores homens de Deus que já viveram. Tá bom? Temos que olhar para nós mesmos primeiro. E isso silencia o resto. Eu me lembro há anos atrás, meu pai construiu uma igreja no noroeste de Louisiana. Não era uma igreja grande, acho que cabiam 200, alguma coisa assim, pessoas. E quando a igreja foi construída, levantaram uma tenda primeiro, assim, no meio da roça. E eu com meu primo, Jerry Lee Lewis, ele e o Elvis Presley se tornaram um dos maiores roqueiros do mundo, como a maioria sabe bem, pelo menos, né, o Presley. E eu acho que o Jerry Lee foi o primeiro a ser aceito, né, no Hall da Fama do rock and roll. E aí nós íamos toda noite tocar piano, o Jerry Lee cantava e não sei o quê. E uma igreja foi construída. E havia uma família. Não, peraí. Tinha um irmão, né, entre vários outros que aceitaram a Cristo, e ele tinha sido alcoólatra, e o Senhor o salvou dessa vida terrível, dessa prisão. E ele